Olá, queridos, boa tarde. A Bíblia conta a história de Jonas. A Bíblia diz que Jonas estava dentro do ventre de um grande peixe, que Deus fez um grande peixe engolir a Jonas. Mas quando Jonas estava lá no ventre do peixe, Jonas lembrou de Deus. E aí Jonas começou a orar ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Jonas dentro da barriga de um grande peixe. E aí Deus, a palavra do Senhor diz que Deus fez aquele peixe vomitar a Jonas na areia da praia. Mas a Bíblia também diz que José estava dentro do calabouço. José foi tirado do meio dos irmãos, do meio da família, levado como escravo, para ser escravo no Egito. Mas José, ele estava em constante oração. E um dia Deus ouviu a oração de José e virou o quadro da vida de José. De escravo, José virou governador do Egito. Que maravilha, né? A Bíblia também fala sobre Jó. Que Jó, ele começou a orar pelos amigos dele. E quando Jó, ele estava orando pelos amigos dele, Deus lembrou de Jó e virou o cativeiro de Jó. Deus restituiu tudo que Jó tinha perdido. Mas Deus também lembrou da oração de Jó. A Bíblia também fala do rei Ezequias, que o profeta, que Deus mandou o profeta Isaías ir lá no palácio dizer a Ezequias que ele ia morrer, que ele estava enfermo e que ele ia morrer e não ia sobreviver. Quando Ezequias ouviu essa mensagem, creio eu que ele se desesperou. Creio eu que não deu nem tempo ele dobrar os joelhos e clamar a Deus. A Bíblia diz que ele virou tão somente o rosto para a parede e orou a Deus. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E na mesma da hora, assim diz a palavra de Deus, que Deus ouviu a oração, mandou Isaías voltar no palácio e dizer que Deus estava acrescentando mais 15 anos de vida para Ezequias. Olha que maravilha. Aí é poder da oração. Não desista de orar. Não desista de clamar. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Então, minha querida, meu querido, não canse de clamar, não canse de orar e não desista de orar, não desista de clamar. Porque muitas das vezes você está orando, não está acontecendo nada. Mas Deus, ele está ouvindo a sua oração. Ei, não saia da direção de Deus, porque Deus, ele vai lhe dar vitória através da sua oração. Tem uma palavra que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se você está com algo na sua vida, está com um problema sério, que você está dizendo que não tem jeito, não tem solução, não se preocupe não, porque Deus, ele está ouvindo a sua oração.
Deus, ele está ouvindo o seu clamor, filha. Deus, ele está ouvindo as suas lágrimas. E Deus, ele já se levantou do trono para te dar a vitória. Não desista de orar. A Bíblia fala que todos os heróis da Bíblia que oraram, eles tiveram vitória. Davi, ele estava em constante oração. Josué, ele estava em constante oração. Moisés, ele estava em constante oração. Ei, ligação com você e com o Pai. Então, não desista de orar, porque Deus, ele está vendo o que está acontecendo com você e ele já se levantou para te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Fica firme com Jesus. Não desista de orar, não desista de clamar, porque Deus, ele vai te dar vitória. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e um beijo no seu coração.